fazer uma apresentação sobre a Declaração Eletrônica das Sociedades Uniprofissionais, chamada DSUP, e o Programa de Regularização de Débitos, PRD. Antes até de iniciar a apresentação, fazer um breve histórico aí de como a gente chegou nesse resultado. Foram discussões abertas com a sociedade, com as categorias profissionais, para que se chegasse numa solução para um problema já antigo, né? Que é justamente as empresas que sabiam que não poderiam estar ou permanecer enquadradas como sociedade profissional, mas que tinham receio de se declarar impedida em razão de fiscalização, de cobrança dos últimos 5 anos. Então, a declaração eletrônica foi uma forma de fazer esse processo de forma espontânea, totalmente eletrônica, e somado a essa declaração eletrônica, a DSUP, nós temos o Programa de Regularização de Débitos, PRD, que vem trazer benefícios para auxiliar nessa regularização. Tá? Então eu vou explicar em detalhes durante a apresentação, mas é importante saber que isso tudo nasceu de uma demanda das categorias profissionais, entre eles os nefrologistas, medicina de uma forma geral, engenharia, arquitetura, odontologia, entre outros. E foi amplamente discutido com o secretário, depois levado ao prefeito, levado na Câmara dos Vereadores também. E só para ilustrar um pouco o quanto a discussão evoluiu ao longo do tempo, a ideia inicial era um perdão de dívida em torno de 50 a 100 mil reais. E tivemos algumas reuniões em que participaram várias categorias profissionais, foi pedido um valor maior para que fosse atendido um maior número de contribuintes na totalidade dos seus débitos. Esse valor chegou a algo em torno de 500 mil reais e saiu daqui do gabinete do prefeito com uma proposta de 750 mil reais. Chegando na Câmara, houve um pleito para que se aumentasse esse valor para R$1 milhão e o pleito foi atendido. Né? Além do valor da remissão, do perdão de R$1 milhão, também, como forma de incentivo, o valor que exceder a R$1 milhão pode ser parcelado em até 120 parcelas, tá? 10 anos, com um desconto de 80% do valor dos juros e do valor da multa. Tá? E se a pessoa optar pelo pagamento em parcela única, o desconto dos juros e da multa vai para 100%. Basicamente é o valor do principal menos R$1 milhão. Tá? Bom, para começar, eu sempre começo com o conceito de sociedade profissional. É muito importante, até por uma questão de informação mesmo, que as empresas saibam quais são as condições, quais são os requisitos para que possa estar enquadrado como sociedade profissional. E os requisitos estão dispostos na lei, a Lei 13.701 de 2003, tá? E não só os requisitos para ser SUP, como também os impedimentos que essa empresa não pode apresentar, ou as situações que a empresa, em tese, poderia configurar impedimentos ao enquadramento como SUP. Bom, o que é SUP? Sociedade Uniprofissional. Sociedades profissionais são aquelas cujos profissionais, sócios, empregados ou não, são habilitados ao exercício da mesma atividade e prestam serviço de forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal nos termos da legislação. Vou explicar esse conceito com mais detalhes, porque é importante. Primeira coisa, quando a gente diz que a sociedade uniprofissional é aquela cujos profissionais, sócios e empregados ou não, são habilitados ao exercício da mesma atividade, a gente está falando que não é apenas os sócios que estão lá no contrato social que têm que ser da mesma atividade. Empregados, regime de relação de emprego, ou até colaboradores sem relação de emprego, também são considerados para efeito de verificação. Ou seja, se tem 2 sócios e tem alguns empregados, no caso da sociedade de médicos, 2 sócios médicos
com mais 2 empregados médicos e com 2 médicos, pessoas físicas que trabalham na sociedade, mas não são registrados como empregados. Quantos sócios são, ou quantos profissionais são considerados para efeito de tributação nessa sociedade? Os 6. Os 2 que são sócios, os 2 que são empregados e os 2 que trabalham sem vínculo empregatício. Tá? Isso tem 2 implicações. A primeira, se a sociedade permanece enquadrada como sociedade uniprofissional, o ISS a ser recolhido não é apenas sobre os 2 sócios, e sim sobre todos os profissionais que estão desenvolvendo atividade na sociedade. E o segundo é que, se for analisado se esses profissionais são habilitados a exercer atividade, não vão ser só os sócios que vão ser analisados. Então, no caso de uma sociedade de médicos, todos têm que ser médicos. No caso de uma sociedade de advogados, advogados e assim por diante. Tá? Se configurar no contrato social ou fora dele habilitações distintas, por exemplo, um médico, um dentista, um engenheiro, um arquiteto, tal, configura o impedimento e essa sociedade não pode estar enquadrada como SUP. Tá? Quando a gente diz prestar serviço de forma pessoal, basicamente tem a ver com o conceito de que aquela pessoa efetivamente trabalha na sociedade. Ou seja, ela coloca a mão na massa. Obviamente que ela não vai precisar estar em todas as atividades da sociedade, até porque para isso que se unem em sociedade. Às vezes um faz uma coisa, outro faz outra, mas ambos têm que estar habilitados a todos os serviços prestados pela sociedade, pela empresa, tá? E efetivamente tem que trabalhar na atividade da empresa. O que não pode? Não pode ter um sócio, ainda que médico, no caso da sociedade de médicos, que participe tão somente, por exemplo, para configurar no contrato social, ou que faça apenas serviços administrativos, ou que apenas faça a administração da sociedade. Isso é um impeditivo. Tá? Agora, se ambos os profissionais trabalham, desenvolvem atividades dentro da sociedade, é o conceito que a gente espera em relação à sociedade profissional. Em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal. Em nome da sociedade, porque quem está se relacionando com o cliente final é a empresa. Né? E assumindo a responsabilidade pessoal, a gente está falando aqui de responsabilidade técnica pelos serviços e não com relação ao capital da empresa, tá? Nos termos da legislação. Continuando aqui, peraí, como é que faz? Quais as sociedades ou quais as atividades que podem ser enquadradas como sociedade profissional? Nós temos várias, né? E esses vários são listadas as sociedades, como alguns exemplos aqui, medicina, enfermagem, engenharia, advocacia, contabilidade, que são várias categorias profissionais que podem se enquadrar como sociedade não profissional. E agora, os impedimentos. Aqui eu oriento sempre as pessoas que a gente conversa e tal, tem que ter o máximo cuidado, porque é justamente aí que está o problema. São essas situações que geram o desenquadramento de uma sociedade que já está enquadrada, né? São essas situações que impedem o enquadramento de alguém que atualmente não é sociedade profissional e deseja ser, né? E eu vou comentar um a um, para que possa, na medida do possível, esclarecer, sempre até que esse material fique até como um material de consulta mesmo, até para outras sociedades também. Bom, não pode ser SUP as sociedades que os profissionais habilitados, sócios, empregados ou não prestem serviço de forma pessoal. Voltando àquele conceito de trabalho pessoal, efetivamente colocar a mão na massa, tem que estar na sociedade, não basta configurar no contrato, não basta formalmente estar, tem que trabalhar. Né? A sociedade também não pode ter sócio pessoa jurídica, ou seja, no quadro social, no quadro de sócio, todos têm que ser pessoa física e, obviamente, todos da mesma atividade. Né? A sociedade não pode ser sócia de outra sociedade, ou seja, a sua empresa não pode ser sócia de outra empresa. Agora, você, pessoa física, empresário, pode ter quantas empresas
forem, vamos dizer assim, convenientes para vocês terem, tá? O que não pode é a sociedade, a PJ, a pessoa jurídica, ser sócia de outra PJ, tá? Não pode desenvolver atividade diversa daquela a que estejam habilitados profissionalmente os sócios, ou seja, sociedade de medicina faz serviço de medicina, sociedade de advocacia, serviços jurídicos e assim por diante, tá? Não pode ter sócio que participe tão somente para aportar capital ou administrar. É aquele conceito de trabalho pessoal também, ou seja, às vezes você tem uma sociedade, um sócio com 50%, outro com 50%, ou qualquer percentual, mas quem trabalha de fato é somente um, né? Isso não pode. Uma pergunta que sempre me fazem mas se um sócio tiver 99,9% das cotas e o outro 0,01, isso é um impeditivo? Não, desde que ambos trabalhem na sociedade. A distribuição das cotas em relação ao capital não interfere na questão do enquadramento, tá? Não pode também explorar mais de uma atividade de prestação de serviço, ou seja, aqui vale uma explicaçãozinha um pouco mais detalhada, tá? Não podemos confundir a habilitação técnica do profissional em razão da sua formação, ou seja, tudo que o médico pode fazer está lá na regulamentação da carreira de medicina. Tudo que o engenheiro pode fazer está lá na regulamentação da carreira de engenharia. Então, essas sociedades, elas podem desenvolver qualquer serviço, tá? Dentre aqueles que são da sua carreira, da sua formação. O que não pode, para a legislação da sociedade uniprofissional, é desenvolver qualquer serviço estando enquadrado como SUC. E aí, qual que é a diferença? Se você tiver, vou dar um exemplo de engenharia. Um engenheiro ele pode, independente da sua formação, químico, produção, enfim, civil, ele tem um campo ali comum, por exemplo, para construir edificações até 3 andares. Então, qual que é o serviço? O serviço de construção civil. Ele pode fazer o acompanhamento da obra? Pode. Qual que é o serviço? Acompanhamento de obra. E além desse serviço, pode fazer o quê? Projeto de engenharia, que são os serviços de engenharia. Tecnicamente, essa sociedade está habilitada a esse serviço? Sim. Mas pode ser sociedade uniprofissional? Não. Por quê? Porque desenvolve mais de uma atividade de prestação de serviço, né? No caso da medicina, também acontece algo parecido, né? Serviços médicos, pode, não tem problema nenhum. Mas pode também ter um serviço de nutricionista, de enfermagem, complementares? Olha, você pode até configurar a sua sociedade a ponto de ter outros serviços, você só não pode permanecer como sociedade profissional assim, né? Então, a exigência da legislação em relação a mais de um serviço, ela é uma exigência para o enquadramento como sociedade uniprofissional e não é uma limitação técnica da carreira de cada um, tá? Então é um cuidado importante que tem que ter. Por exemplo, uma sociedade de médicos, por exemplo, já que a gente está falando para médicos, nasceu como um consultório médico, 2 médicos se uniram ali para trabalhar em sociedade e ter um regime de tributação mais benéfico. Isso é muito comum acontecer. E a sociedade foi crescendo, aí aquele consultório virou uma clínica que tem agora exames complementares, que tem outras atividades. A partir desse momento, embora os médicos estejam habilitados a administrar aquilo ali, ela não pode mais ser sociedade profissional, tá? Ou seja, não é uma restrição técnica, é uma restrição do ponto de vista tributário, tá? Não pode também terceirizar ou repassar a terceiros os serviços relacionados à atividade da sociedade. Terceirizar e repassar a terceiros está intimamente ligado a você
passar para outra pessoa jurídica, e aí friso bem, pessoa jurídica, os trabalhos desenvolvidos pela sua sociedade. No caso de uma sociedade médica, é você contratar uma outra sociedade médica para prestar um serviço para o seu paciente, para o seu cliente. Tá? Isso não pode. Agora, terceirizar ou repassar a terceiros, pessoa física, não tem problema nenhum, porque entra naquela regra dos sócios, empregados ou não. Você pode ter auxiliares, pessoas sem vínculo empregatício, pessoa física, trabalhando para você. Com relação ao impedimento de que a sociedade não pode se caracterizar como empresária e nem constituir elemento de empresa, são duas questões a serem atacadas. A primeira, do ponto de vista formal, né? A sociedade não pode estar registrada na junta comercial, na JUSESP, porque nesse caso ela se declara empresária. E do ponto de vista material, a sociedade ela tem que ser, na origem, caracterizada pelo trabalho pessoal. E a partir do momento que ela toma corpo, que ela cresce, ela pode configurar elementos de empresa. Como exemplo, eu sempre costumo mencionar aquela sociedade que nasceu como um consultório, no caso de médicos, e foi crescendo, virou uma clínica, muitas vezes até um hospital. A partir desse momento que deixou de caracterizar o trabalho pessoal, ela deve ser desenquadrada em razão justamente do porte, de ter elementos de empresas, está distribuído em gerências, em departamentos, e perdendo a característica de trabalho pessoal. Tá? O último impedimento diz que não pode ser SUP nas sociedades que sejam filiais, sucursais, agências, escritório ou qualquer braço de sociedade, estabelecimento sediado no exterior. Tá? Não se aplica muito aos médicos, tá? Porque é difícil uma grande sociedade de medicina ter braços aqui. Mas pode existir no caso de grandes laboratórios que lançam pequenas unidades aqui, mesmo que formalmente não estejam constando na composição da sociedade no exterior. Se forem braços, se forem parte de um grupo, elas não podem se caracterizar como sociedade profissional. DSUP. DSUP é a Declaração Eletrônica das Sociedades Uniprofissionais. Tá? A DSUP ela nada mais é do que o formulário eletrônico para que o contribuinte possa espontaneamente, tá, declarar se preenche os requisitos para permanecer enquadrado como sociedade uniprofissional, ou se incorre em algum impedimento e poder de forma espontânea se declarar impedido e alterar, regularizar o seu cadastro. Tá? Todos os contribuintes enquadrados como sociedade uniprofissional deverão, por um formulário eletrônico, declarar, sob as penas da lei, que não incorrem em algum impedimento previsto na legislação. Tal declaração será a condição necessária para a permanência do contribuinte no regime especial. Em outras palavras, toda sociedade atualmente enquadrada como sociedade uniprofissional tem que preencher a declaração. Tá? Qual é a penalidade ou o ônus se não preencher? Vai ser desenquadrada automaticamente a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Tá? Então é muito importante que a sociedade preencha com a maior boa-fé possível, tá? E se for o caso de permanecer, vai permanecer enquadrado. Se for o caso de desenquadrar, vai desenquadrar no sistema automaticamente. Como é que é o procedimento? O contribuinte acessa o sistema e preenche o formulário da declaração eletrônica. De acordo com os parâmetros estabelecidos previamente, o sistema informará se o contribuinte permanecerá enquadrado ou será desenquadrado do regime especial. Na sequência, dentro do próprio sistema, se o contribuinte for desenquadrado, o mesmo irá preencher as informações requisitadas para a apuração do ISS devido, desde a data do desenquadramento, respeitado o período decadencial, ou seja, desde quando ele não podia ser SUP até a data atual. Se essa data for uma data anterior a janeiro de 2010, só vai ser verificado janeiro de 2010 para frente. Tá? Esse aqui é o período decadencial. Dessa forma, o contribuinte poderá regularizar sua situação aderindo ao Programa de Regularização de Débitos, PRD, com benefício da espontaneidade.
O PRD a gente vai falar mais à frente, mas basicamente é o que? É 1 milhão de perdão dessa dívida, de remissão ou anistia, e do que passar no milhão, se tiver, se for o caso, parcelamento com condições benéficas, com desconto na multa dos juros e em prazo de até 10 anos. E existe também, dentro da declaração eletrônica, um módulo de auditoria. O módulo de auditoria, na verdade, é uma verificação das informações que vão ser prestadas pelos contribuintes, assim como acontece na declaração de imposto de renda, assim como acontece em outras declarações feitas pelo contribuinte ao fisco. Tá? Então, o sistema armazenará as informações declaradas pelos contribuintes na DSUP e cruzará esses dados com outros sistemas, visando a confirmação das informações prestadas. Em caso de divergência e segundo critérios objetivos, operações fiscais serão deflagradas para verificação mais detalhada. Basicamente é o seguinte: o contribuinte, para fazer jus a todos os benefícios, ele tem que preencher as informações na maior boa-fé. Se for encontrada divergência mais à frente, além de ser fiscalizado, ele vai ser fiscalizado com a perda dos benefícios, com a perda do 1 milhão, com a perda do desconto dos juros na multa, com a perda do parcelamento. Tá? Então é muito importante, e isso eu venho batendo sempre nessa tecla, que procure a ajuda de um profissional da área contábil para fazer o preenchimento da declaração da forma mais transparente possível, evitando problemas em relação à auditoria posterior. Tá? Continuando, vamos falar do PRD. O PRD, Programa de Regularização de Débitos, foi criado pela Lei 16.240 de 2015 e destina-se a promover a regularização dos débitos de ISS devido pelos contribuintes desenquadrados da condição de sociedade uniprofissional. Tá? O propósito a ser alcançado pelo PRD é dar oportunidade para que as sociedades uniprofissionais desenquadradas do regime especial de recolhimento e que estejam inadimplentes com o município de São Paulo possam se regularizar com um menor custo financeiro relativamente ao período em que estiveram enquadradas indevidamente. O PRD é justamente para beneficiar as empresas que durante o período que estiveram enquadradas como SUP foram desenquadradas posteriormente e esse período gerou um débito. Tá? Passando a recolher o ISS pelo movimento econômico em igualdade de condições no mercado. Quais são os benefícios? Basicamente, R$1 milhão no valor total da dívida, considerando multa, considerando juros, do que passar de 1 milhão, se pagar uma única parcela 100% dos juros da multa, se for parcelar 80% de desconto dos juros da multa, podendo parcelar em até 120 parcelas. Agora são as telas do sistema. Tá? Essas telas, elas estão obviamente printadas, né, na apresentação, mas estão disponíveis na internet. Quando você entra no site, o site é dsup.prefeitura.sp.gov.br, tá? Na página principal, no portal da Prefeitura de São Paulo, também tem uma indicação. E existem dois links. O primeiro link é um link em que você faz uma simulação, e o segundo link onde você acessa o sistema para efetivamente fazer a declaração. Por que a gente tem um link aqui de simulação? Nesse link não há nenhum tipo de identificação do contribuinte, inclusive você não coloca nem o CCM, CNPJ, nada. E você vai fazer a mesma coisa que faria na declaração oficial, mas antes você vai ter a oportunidade de quê? De ver se vai ser desenquadrado ou não. Se for desenquadrado, você tem a possibilidade de colocar a sua receita de serviço para ver o valor do ISS devido, para ver se está correto. E depois que você faz a simulação, está certo do que vai preencher, você vai no link de baixo, que é a declaração propriamente dita. Tá? Aqui já tem identificação e aqui ela gera efeitos efetivos no seu cadastro. Tá? O acesso é via senha web. Tá? Quem não tem senha web é só solicitar no site da Prefeitura de São Paulo, você consegue fazer a solicitação. O desbloqueio é bem rápido. Tá?
mas possivelmente o seu contador já tem a senha web lá preparada. A primeira tela do sistema é uma tela de dados cadastrais mesmo, tá? Você vai clicar aqui em criar declaração. A partir daqui começa a declaração eletrônica das sociedades não profissionais. Lembrando que só vai preencher essa declaração quem atualmente é sociedade uniprofissional. Quem já foi desenquadrado, quem já foi autuado, não precisa preencher, tá? Bom, clica aqui que está ciente dos efeitos da declaração, ou seja, que os efeitos da declaração ela serve justamente para verificar a regularidade do enquadramento como SUP. E a todo momento você pode clicar em continuar depois, salva a última tela para você voltar depois e continuar, ou em avançar. Tá? Avançando, a primeira tela que tem aqui são dados do contribuinte. Aqui no caso de sociedades que tenham matriz e filiais, você não vai precisar fazer uma declaração para cada CCM. Na verdade, é uma declaração só englobando todos eles. Então eles já vão estar listados aqui. E você tem que ou anexar o contrato social, tá? Em formato PDF, ou tem essa opção também, preencher manualmente o objeto social. E é só o objeto mesmo, não precisa preencher o contrato todo não, só o objeto social. Mesma coisa, pode continuar depois ou avançar. Avançando, tem a caixinha dos profissionais habilitados. Lembrando que aqui são profissionais sócios, empregados ou não. Então quem que você vai listar aqui? Todo mundo que desenvolve trabalho na sociedade. Então se você tem 2 sócios, 2 empregados e 3 profissionais que não têm vínculo empregatício, você vai listar todos eles que são da área que a sociedade atua. No caso do médico, todos os médicos e assim por diante. Tá? O número aqui tem que bater com o número daqui. Tá? Ou seja, se você lançou 2 aqui, tem que ter 2 aqui embaixo. Se lançou 10 aqui, tem que ter 10 aqui embaixo. Tá? Dá um OK aqui na caixinha, declarando que procedeu a inclusão de todos os profissionais. Clique em avançar. A próxima aba, órgão de registro. Tá? Aqui basicamente é uma informação cadastral para saber se você colocou o seu contrato no cartório de registro civil, na JUSESP ou na OAB, no caso das sociedades de advocacia. Tá? Se tiver alguma alteração contratual, pode relacionar todas elas aqui. Não precisa juntar não, é só para saber que teve. Tá? Declara que informou corretamente, clique em avançar. Agora vem a tela das perguntas. Essas perguntas aqui estão intimamente ligadas aos impedimentos para que a sociedade permaneça enquadrada como SUP. Então, lá no comecinho da apresentação, eu disse, por exemplo, que a sociedade enquadrada como sociedade uniprofissional não pode, por exemplo, ser sócia de outra sociedade. Então aqui vai ter uma pergunta dizendo, a sociedade foi, ou já foi sócia de outra sociedade? Basicamente essas perguntas, elas querem saber se você incorre em algum desses impedimentos. Tá? Bom, se responder não para a pergunta, o efeito é que a sociedade vai permanecer enquadrada como sociedade uniprofissional. Se responder sim, vai abrir um campo data. Tá? Esse campo data é a data que vai ser informada pelo contribuinte para que a gente use, para que a gente possa usar como referência em relação ao desenquadramento. Então eu vou dar um exemplo aqui. Respondeu sim para a pergunta, vou dar um exemplo aqui. Desde o início do regime especial, essa sociedade já foi ou é sócia de outra sociedade? Se respondeu sim, vai abrir um campinho desde data. Se você colocar lá 1º de janeiro de 2014, qual vai ser a data do desenquadramento? 1º de janeiro de 2014. Tá? E assim para todas as perguntas. Havendo pergunta respondido sim, com datas diferentes, qual que vai prevalecer? A data mais antiga, sempre a data mais antiga. Peço uma atenção especial à última pergunta, que é optante pelo Simples Nacional? Desde 1º de janeiro de 2015, as sociedades de profissionais liberais, elas podem optar pelo Simples. Então, se optou pelo Simples Nacional, vai responder sim,
e a data de desenquadramento 1º de janeiro de 2015. Essa é uma data que, no caso das sociedades de medicina, ela não vai variar muito, porque essa sociedade já existia e passou a ser simples, ela vai passar a ser simples a partir de 1º de janeiro de 2015. Tá? Respondeu as perguntas com a maior boa-fé possível, tá? Vai passar para a próxima tela. A próxima tela tem a ver com atividades de prestação de serviço. O que acontece? A gente listou todas as atividades que são tratadas de forma individual para efeito de tributação. Para que serve essa tela? Para a gente saber se você fez mais de um serviço, né? Lembrando que prestar mais de um serviço é um impedimento para o enquadramento como sociedade profissional. Nessa tela, a gente quer saber os serviços efetivamente prestados pela sociedade. Tá? Então aqui, além do serviço principal, no caso da sociedade de médicos, o serviço de medicina, a gente quer saber se outras atividades que configuram o Código de Serviço Individualizado na Prefeitura de São Paulo foram desenvolvidas pela sociedade nos últimos anos. Tá? Então tem aqui, por exemplo, laboratórios, hospitais, clínicas, casas de saúde, acupuntura, etc. Tá? Se a sociedade prestou algum desses serviços ao longo dos últimos anos, preenche, marca a caixinha aqui. Se marcar a caixinha, vai aparecer um campinho de data para colocar desde quando essa atividade começou a ser desenvolvida. Tá? Se preencheu, se olhou aqui, não encontrou nenhuma outra atividade, mas lembrou que fez uma outra atividade não listada, você ainda tem a opção de abrir a listagem completa com todas as atividades previstas na legislação. Tá? Viu que está tudo certinho, clique em avançar e aqui tem um resumo da sua declaração. Lembrando que ainda não foi enviada, tá? E que você pode voltar, refazer. Então, assim, é muito importante que seja feito com a máxima atenção, porque não tem a possibilidade de retificação. Tá? Para isso que a todo momento a gente coloca aqui, que pode continuar depois, e se clicar em algum desses links aqui de impedimento, ele volta na pergunta e você pode mudar a resposta se você, por acaso, preencheu de forma errada. Tá? Então, o que tem aqui na verdade? Tem a listagem dos impedimentos. Essa sociedade aqui do exemplo, ela incorreu em alguns impedimentos e são todos listados aqui. No final, clica que está ciente que as informações prestadas configuram fatores impeditivos ao enquadramento com o SUP, você está ciente, e depois clica em avançar. Bom, a declaração ainda não acabou, mas as informações necessárias à análise do enquadramento e, sendo o caso do desenquadramento, já foram prestadas. Como nesse caso aqui foi uma sociedade que se desenquadrou, você tem que agora colocar a receita de serviços do período do desenquadramento para frente. Tem para todos os anos, desde 2010, lembrando que nesse caso aqui o impedimento já configurado em 2010. Se for um impedimento de 2014, vai aparecer só a linha 2014 e 2015. Então vai colocar para cada mês e para cada código de serviço o valor da receita de serviço emitida com nota e emitida sem nota também. Tá? Por que tem o com nota e o sem nota? Porque a sociedade uniprofissional ela não é obrigada à emissão de nota fiscal. Ela pode emitir recibo além da nota fiscal. Isso aqui não tem nenhuma implicação tributária para efeito de cobrança na declaração, tá? E a gente pede que coloque o valor com nota e sem nota justamente para que eles se beneficiem do PRD sem ter nenhum tipo de comunicação indevida, né? Na verdade vai estar tanto com nota como sem nota, vai estar abarcado pelo PRD e não vai ter acréscimo nenhum em razão disso. Tá? Após preencher a receita de serviço, o sistema puxa automaticamente o valor já recolhido pela empresa. Tá? Para quê? Para que você não tenha que pedir restituição lá na frente. Então, tudo que você já recolheu referente a essas atividades de serviço vai ser considerado para diminuir a dívida, tá? De forma automática. E aqui tem um quadro onde a gente simula as opções de pagamento. Essa empresa, uma empresa de porte razoavelmente grande,
ela, se fosse fiscalizada, o débito total seria de 2.800.000 aproximadamente, tá? E com o benefício do PRD, esse valor já cai para 770.000, tá? Aí tem gente que faz a conta assim, pô, mas 2.800.000 menos 770 dá mais de 1 milhão. Como é que foi essa conta aí? Na verdade, eu falei para vocês, é 1 milhão mais os 100% dos juros, 100% da multa se for à vista, e 80% dos juros, 80% da multa parcelada. Então, nesse caso, essa empresa aqui tinha 1.141.000 de dívida de ISS, 228 de multa e 917.000 de mora, de atraso. O valor total da dívida, 2.287.000. A aplicação de 1 milhão, ele é aplicado sobre todas as parcelas, tá? Então abate parte do principal, parte da multa e parte dos juros. Ou seja, desse valor total de 1.287 menos 1 milhão ficou, perdão, de 2.287 menos 1 milhão ficou 1.287. Só que desse 1.287, uma parte principal, 642.000, 128.000 é multa e 516 são juros. Quando aplica os descontos do PRD, o valor da multa e dos juros ele é zerado, porque o desconto é de 100% em parcela única, e a dívida cai para 642.000. Né? E desses 642.000 aqui, ainda pode ser feito um parcelamento em até 10 anos. Tá? No caso do PRD parcelado, tudo igual, a diferença é que o desconto da multa e dos juros, a redução é de 80%. Então o valor, em vez de 642.000, vai para 771. Tá? Bom, a declaração foi entregue. Concluiu o enviou, está entregue a declaração. E aqui tem um extrato da declaração, onde você pode imprimir. Eu até recomendo que faça a impressão dessa tela, tá? Para efeito de arquivo e tudo, né? Mas já fica registrado no sistema. E agora você tem que fazer o pagamento, tá? Pagamento, a gente vai deixar aberta para o sistema, para o contribuinte possa escolher no sistema apenas as opções do PRD, para evitar erros, na verdade, né? Porque alguém por engano pode colocar lá a opção de pagamento sem benefício e aí vai pagar um valor bem mais caro. Vai aqui, clica, vai para a página do programa, aí vai entrar no site do PRD, já vai estar lá com os débitos todos lançados, tudo direitinho, tá? Clicou, encerrou. Quando você entrar de novo na tela inicial, já vai ter uma mensagem aqui, ó, declaração para o exercício 2015 já foi enviada, tá? E você vai ter a opção de visualizar a declaração. Bom, sobre a apresentação, é isso, tá? O sistema está no ar, está funcionando normalmente. O prazo para entrega da declaração é 30 de dezembro, tá? E a gente pede para que as empresas possam, na medida do possível, fazer isso com a maior antecedência, tá? Justamente para evitar um fluxo intenso de dados aí no último mês, que é bem grande, né? Bom, é isso. Muito obrigado. E para quem tiver alguma dúvida, tem um e-mail institucional só para responder dúvidas a respeito do programa, tá? Que é o dúvidas.dsup@prefeitura.sp.gov.br.